Olá, prezados alunos e alunas. Esta é uma disciplina que possui um conteúdo bastante reflexivo, pois levanta uma série de questionamentos e discussões que fazem parte do dia a dia do professor de Sociologia. Assim, quero convidar você para acompanhar cada um desses questionamentos para que você possa, ao final, tirar as suas próprias conclusões e ter seu posicionamento bem definidos. A disciplina também exigirá de você certo instrumental teórico, pois busca revisar os conhecimentos já adquiridos neste curso sobre a definição de sociologia e seu papel na sociedade. Portanto, vamos falar um pouco sobre a relação das aulas com os capítulos de seu caderno de ensino. O primeiro capítulo trata da origem, definição e fundamentos teóricos da sociologia, assim como seu objeto de estudos. Também apresentaremos um panorama do ensino de sociologia nas escolas brasileiras. O segundo capítulo trata das principais dificuldades e desafios para o ensino da sociologia. No terceiro, vamos discutir as estratégias e práticas de ensino da sociologia através de alguns recursos didáticos que são, ou que podem ser, utilizados por essa disciplina. Por fim, no quarto capítulo, apresentamos algumas sugestões de conteúdos para o ensino da sociologia nas escolas, que achamos conveniente ministrar, dada especialmente a sua completa ausência na maioria dos livros didáticos. Nosso objetivo com essa disciplina é permitir que você tenha uma visão geral sobre o que é sociologia e como trabalha o professor, pesquisador, sociólogo. Nesse sentido, você deve ter em mente que a sociologia é uma ciência que permite desenvolver o ser e o fazer, ou seja, duas habilidades que desejamos aprimorar em sua prática profissional através deste curso. A dimensão sociológica do ser corresponde ao desenvolvimento de uma postura reflexiva e crítica que faz parte da essência dessa disciplina. A dimensão sociológica do fazer será ressaltada nas práticas da pesquisa e do ensino de sociologia. Começaremos falando sobre a origem, definição e fundamentos teóricos da sociologia, assim como seu objeto de estudo. Também apresentaremos um panorama do ensino de sociologia nas escolas brasileiras. Nosso objetivo principal é apresentar os conceitos de sociologia e as razões para o seu ensino nas escolas. Além disso, queremos que você analise o processo de implantação da sociologia no ensino fundamental e médio e avalie como se deu essa implantação, seus conflitos, resistências e também seus objetivos. Iniciaremos o primeiro capítulo com 3 perguntas. 1. Que tipo de estudo a sociologia faz da sociedade? 2. Quais os aspectos da sociedade que a sociologia estuda e qual a finalidade desse estudo? E 3. Qual o trabalho do sociólogo e como ele o realiza? Responder essas perguntas ajuda a ter uma visão geral dessa disciplina. Assim, você não pode se contentar em dizer que a sociologia é o estudo da sociedade. É preciso entender que a sociologia realiza um estudo científico sobre as relações e os fenômenos sociais, em seus mais variados significados, sejam eles culturais, econômicos, políticos, etc. A finalidade desse estudo é produzir um conhecimento científico e, portanto, reflexivo sobre a vida em sociedade, buscando compreender seu funcionamento e o comportamento dos grupos sociais. Nesse sentido, nossa definição de sociologia busca mostrar que ela é uma ciência que estuda a sociedade através dos grupos sociais e das instituições, analisando as relações de poder e hierarquia existentes nos comportamentos sociais e os significados que os seus membros lhes atribuem. Tendo em mente que a sociologia é uma ciência social que lida com a elaboração de teorias e categorias científicas, o objetivo de seu estudo é analisar a influência dos grupos sociais na vida dos indivíduos, assim como entender as maneiras pelas quais os indivíduos também reelaboram a vida em grupo, dando a ela novos significados e novas práticas. A última questão pode ser respondida em uma única palavra: pesquisa. Um sociólogo é um pesquisador que busca realizar uma análise científica sobre os significados dos comportamentos das pessoas em sociedade, sobre as motivações e o funcionamento das instituições,
sobre as consequências das ideias que são dominantes em cada contexto e em cada época. Por fim, sociologia não se faz sem pesquisa, sem método, sem ciência. Nesse sentido, vamos abordar neste curso várias razões para o seu ensino nas escolas brasileiras, mas uma em especial não deve nunca ser esquecida, por tratar-se da essência dessa ciência, a pesquisa científica. Se apenas esse objetivo for alcançado entre os estudantes das escolas brasileiras, já teremos dado um grande passo. Foi pensando nisso que elaboramos as duas dimensões que enfocam o saber e o fazer, ou seja, educar para a reflexão e educar para a cidadania. A outra parte da nossa aula diz respeito ao processo de implantação da sociologia no ensino básico. Após muitas iniciativas não realizadas, em 1925, graças à chamada Reforma Rocha-Vaz, a disciplina foi finalmente introduzida nas escolas secundárias e em 1928 no curso de habilitação para o magistério, o antigo curso normal. Em 1933 e 1934 aparecem os cursos superiores de ciências sociais, mas essa fase não durou muito. O ensino de sociologia na escola secundária sofreu um revés em 1942, com a reforma Gustavo Capanema, que resultou na retirada da obrigatoriedade do ensino de sociologia na escola secundária, sendo ministrada apenas nos cursos de habilitação para o magistério, até ser completamente extinta em 1964 com o regime militar. Entre 1942 e 1982, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, a sociologia permaneceu como disciplina optativa nos currículos. A década de 1980 é particularmente importante por um outro motivo: a regulamentação da profissão de sociólogo, que ocorre com a Lei nº 6.888, de 10 de dezembro de 1980. Note que não apenas a disciplina de sociologia era largamente negligenciada até recentemente, mas a própria profissão de sociólogo carecia de reconhecimento institucional. Isso, em grande parte, é um bom indicativo de como a sociologia, embora existindo como ciência há mais de um século, ainda era no Brasil pouco conhecida e, como tal, portanto, pouco reconhecida a sua importância. Apenas com a LDB de 1996, a Lei 9.394 de 96, a sociologia torna-se definitivamente disciplina integrante do currículo do ensino médio. Como você pode perceber, o caminho foi longo até a implantação definitiva da sociologia no currículo do ensino médio, apesar do reconhecimento teórico de que essa disciplina instrumentaliza professores e alunos para o exercício da cidadania. Nossos objetivos nesta sessão são identificar as principais dificuldades e desafios do ensino e avaliação de sociologia e discutir as questões principais que afetam o ensino dessa disciplina. Quando perguntamos a um professor de sociologia quais as principais dificuldades que encontra no seu cotidiano de prática de ensino, a grande maioria sempre aponta para a falta de interesse dos alunos pela disciplina e a pouca importância dada à sociologia pela escola e pelos outros professores. Já os pesquisadores são unânimes em considerar que uma das principais dificuldades do ensino de sociologia reside na falta de organização de um programa mínimo de conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. A falta de consenso nessa questão leva cada professor a escolher seu próprio conjunto de conteúdos a ser ministrado, mesmo que nem mesmo ele, o professor, tenha ideia muito clara do que seja e de como se pode analisar tais assuntos.
Isso pode representar certa liberdade de escolha por parte do professor, mas também uma dificuldade que pode caracterizar essa disciplina como menos científica, dando a impressão de que as aulas de sociologia são soltas, que basta levar um recorte de jornal e discutir qualquer tema atual que está bom. A segunda dificuldade diz respeito ao método de ensino e de avaliação. A aula expositiva é o método mais utilizado e talvez por isso mesmo um pouco desgastado. Ressignificar a aula expositiva torna-se imprescindível nos dias atuais, especialmente quando se trata de uma aula mais teórica, como é o caso da sociologia. A terceira dificuldade remete ao ensino e avaliação de sociologia e diz respeito ao principal objetivo dessa ciência de que falávamos anteriormente, a falta de uma cultura da pesquisa. As aulas de sociologia podem servir para impulsionar o desenvolvimento dessa cultura tão necessária para a formação intelectual de um povo. Pode e deve estimular os alunos na iniciação científica a fim de permitir o desenvolvimento das habilidades básicas da pesquisa, que são conhecer profundamente um tema, interpretá-lo à luz das teorias aprendidas, refletir sobre suas consequências sociais, políticas, econômicas, jurídicas, etc. Nesta prática, também favorece o processo de avaliação, uma vez que orienta o aluno a se apropriar corretamente de cada conceito e entender sua aplicabilidade prática, a vincular temas e teorias que lhes garantam o domínio do campo sociológico propriamente dito. A quarta dificuldade é a formação de professores. Como vimos, a história da institucionalização da sociologia no ensino fundamental e médio reflete certo descaso para com a disciplina, que, por sua vez, leva ao desinteresse pela profissão, fazendo com que, na ausência de profissionais da área, qualquer um pode assumir a disciplina e levá-la, por assim dizer, do seu jeito. Certamente, a formação de bacharéis em ciências sociais é condição sine qua non para o exercício profissional que garanta a eficácia do ensino dessa disciplina. Nesse sentido, cada dificuldade corresponde a um desafio, que podem assim ser apresentados. Primeiro, a inexistência de um programa mínimo de conteúdos representa o desafio de se conviver harmoniosamente com a possibilidade da escolha, isto é, da liberdade e da flexibilidade na escolha de temas, autores e recortes de análise que podem dinamizar a discussão em sala e conferir certa liberdade inexistente em outras disciplinas, cujos conteúdos são mais rígidos e ordenados numa sequência obrigatória e necessária. Segundo, ressignificar as aulas expositivas, tornando-as mais dinâmicas e com qualidade teórica, é um grande desafio que enfrenta todo professor preocupado em escolher temas, conteúdos e metodologias que levem ao exercício da cidadania em todas as suas potencialidades. Em terceiro lugar, superar a falta de uma cultura da pesquisa através da iniciação científica, estimulando o debate reflexivo e não o famoso achismo apenas, em sala de aula, além de atividades de elaboração de projetos de pesquisa, como os que sugerimos no seu caderno de estudos. Quarto, o último desafio está na formação de professores. Desde a implementação do parecer número 38 de 2006, editado pelo Conselho Nacional de Educação, tem crescido o desafio de formar um contingente de professores habilitados em ciências sociais. Para isso, a quantidade e a qualidade dos cursos oferecidos na formação de professores em sociologia representam um dos maiores desafios para a prática docente. Nossos objetivos para esta sessão são conhecer algumas metodologias para o ensino da sociologia e demonstrar como elas podem ser úteis no dia a dia do professor. Você não pode esquecer que a sociologia é uma ciência
e, como tal, necessita de métodos e critérios científicos que norteiem a ação do professor em sala de aula para que atinja os resultados esperados. Lembre-se que a sociedade e o que acontece nela não é objeto exclusivo da sociologia. Todos têm alguma opinião sobre os fatos cotidianos, sobre a notícia da TV ou do jornal, sobre os acontecimentos políticos da última semana ou sobre temas polêmicos como o aborto ou as pesquisas com embriões humanos. Contudo, a sociologia não é apenas mais uma forma de analisar a realidade. Ela é uma forma científica de fazer. E o aluno precisa saber essa diferença. Ensinar sociologia implica em desenvolver em nossos alunos a habilidade de fazerem por si mesmos análises científicas e teoricamente orientadas acerca do seu próprio mundo. O aluno deverá desenvolver a capacidade de compreender sociologicamente os fenômenos da sociedade, utilizando-se como modelo de compreensão conceitos e teorias sociológicas. Isso significa que o professor precisa estar bem preparado para conhecer as metodologias e estratégias possíveis de utilização e utilizar adequadamente as metodologias de sua preferência, mesmo se elas forem tão simples como uma aula expositiva dialogada, por exemplo. Comecemos então pela aula expositiva. Seja qual for a metodologia da aula expositiva, a linguagem precisa ser considerada como uma das mais importantes técnicas de ensino. Afinal, é comum nós ouvirmos queixas dos alunos que dizem que as aulas de sociologia seriam mais interessantes se eles entendessem o que o professor fala. Contudo, mais uma vez é preciso tomar cuidado. Por sua natureza, a sociologia é uma disciplina complexa, que envolve um amplo espectro de temas e articulações teóricas e conceituais. Isso torna difícil a simplificação excessiva de seus conceitos. Por isso, é preciso tomar cuidado para não confundir a necessidade de ser compreensível aos alunos com uma simplificação e vulgarização dos conteúdos que precisam ser tratados. O desafio, portanto, está em encontrarmos formas criativas de fazer com que o aluno seja levado a compreender o mundo da sociologia e não subvertermos a sociologia para torná-la acessível aos nossos alunos. A segunda técnica são as dinâmicas de grupo. Essa metodologia pressupõe uma organização da aula através de pequenos projetos de pesquisa relacionados aos conceitos, aos temas e às teorias explanados nas aulas. Veja que isso pressupõe que as dinâmicas de grupo só devem acontecer depois das aulas expositivas, nas quais o professor esclareceu os conceitos, os temas e as teorias abordadas. A dinâmica de grupo é uma excelente metodologia se observar estes cuidados, com as fontes a serem analisadas, o tratamento dado a elas pela equipe, os conceitos que devem ser problematizados e não simplesmente transcritos da fonte para o caderno do aluno. É um momento importantíssimo para a verificação do aprendizado da turma e do seu entendimento sobre as questões sociais e, principalmente, sobre os problemas sociológicos. Uma terceira técnica de que devemos tratar é o uso do livro didático. Cada uma das metodologias que mencionamos anteriormente pode combinar o uso do livro didático. A questão que se coloca é: devemos ou não utilizar o livro didático? Na verdade, pesquisas mostram que o uso do livro didático é uma prática consolidada nas escolas brasileiras, mas não podemos prescindir da postura crítica diante dele. Ou seja, a questão mais importante, na verdade, não é decidir sobre o uso ou não do livro, mas sim sobre o modo como o professor interpretará e aplicará o conteúdo ali exposto. Seja qual for a metodologia utilizada, o ponto de partida é sempre o modo como o professor lida com o processo de ensino e aprendizagem da sociologia. Os recursos devem ser sempre entendidos e utilizados como sendo exatamente isto, recursos. Variadas estratégias podem ser extremamente produtivas se forem utilizadas de forma madura, crítica, responsável com os subsídios ao aprendizado dos alunos. Assim,
Você encontrará em seu caderno de estudos sugestões e dicas que poderão auxiliá-lo na utilização desses recursos, assim como atividades e práticas que irão ajudá-lo na elaboração de uma aula que utilize adequadamente as metodologias aqui apresentadas. Como toda ciência, a sociologia não se desenvolve desconectada de seu tempo e essa foi a razão que norteou nossa escolha temática para a proposta que iremos apresentar nessa sessão. A sociedade sempre percebe e discute seus próprios problemas, mas geralmente faz isso a partir dos referenciais e das categorias presentes no senso comum. O grande desafio, seja do sociólogo dedicado à pesquisa ou do professor que ensina noções básicas de sociologia, está em abordar esses fenômenos sociais de forma científica, livre das pré-noções do senso comum, para desenvolver o verdadeiro espírito crítico e investigativo. Um dos segredos para se fazer sociologia está na criatividade e na qualidade das perguntas que formulamos e que servem como orientação de nossos estudos. São as perguntas que nos dizem o que investigar, como fazê-lo e, principalmente, onde buscar as respostas. Assim, temas como violência, desestruturação familiar, relações de poder, relações de gênero, corrupção, relação entre homem e meio ambiente, diversidade cultural, mídia, tecnologia e virtualização das relações, entre outros, são assuntos que inevitavelmente se configuram como importantes na nossa sociedade atualmente. Como consequência, eles representam bons exemplos de temas que podem ser pertinentes como objeto de estudos da sociologia. O segredo, vale repetir, está em como nós os abordamos. Apresentaremos a seguir algumas sugestões de temas que poderão ser abordados no ensino de sociologia nas escolas, orientados por perguntas investigativas que podem induzir a atividade de pesquisa em sala de aula que combine as metodologias discutidas anteriormente. O primeiro deles é a família e a desestruturação familiar. Algumas perguntas investigativas sobre esse tema podem ser as seguintes. Qual o modelo ideal de família que se tem em mente quando se fala em desestruturação familiar? Qual o impacto das novas tecnologias e da virtualização das relações humanas na organização da família? Como a democratização das relações entre os sexos e a inserção das mulheres no mercado de trabalho desenvolveu novos padrões de organização familiar? Quais as consequências sobre o núcleo familiar da priorização da carreira profissional em detrimento, por exemplo, da criação dos filhos? Para esse tipo de análise, exercícios comparativos podem ser bastante úteis. A metodologia que pode acompanhar esses exercícios comparativos é, por exemplo, a dinâmica de grupo. Uma segunda questão da qual podemos tratar é a questão da violência. E algumas perguntas investigativas podem ser essas. O que se entende por violência? Como ela se manifesta na nossa sociedade? Que tipo de violência vivemos mais agudamente nos nossos dias? E quais são os agentes e as vítimas dessa violência? Para o estudo da violência, os parâmetros e os princípios descritos anteriormente continuam os mesmos. Em primeiro lugar, temos a necessidade de definir conceitualmente o que seja violência, que pode ser feito em uma aula expositiva dialogada. Os alunos podem elaborar listas com diferentes tipos de violência, identificar suas causas, origens históricas, consequências sociais e, por fim, possíveis estratégias para sua diminuição na nossa sociedade. Um terceiro tópico que sugerimos aqui são as relações de poder. Algumas perguntas investigativas, então, podem ser essas. Primeiro, quando falamos em poder, o que vem exatamente à nossa mente? Como podemos definir o poder? Que relações de poder estabelecemos diariamente no nosso cotidiano? Que tipo de poder identificamos com mais facilidade e por quê?
Recortes de jornal, notícias veiculadas na TV, acontecimentos do próprio contexto escolar poderão ser tomados como ponto de partida para análises aprofundadas do poder como sendo um elemento característico de todas as relações humanas. Mais uma sugestão de tema são as clássicas relações de gênero. E aí cabem novamente algumas perguntas. Afinal, o que é gênero? Como as relações de gênero se manifestam no cotidiano da escola? Quantas mulheres, por exemplo, são diretoras? Quantos homens são coordenadores pedagógicos? Quantas mulheres são professoras das disciplinas ligadas às ciências exatas, como matemática, física ou química? Por outro lado, quantos homens lecionam disciplinas como português, educação artística? Quantos pais participam das reuniões escolares? Além da aula expositiva e dialogada, uma pesquisa em livros didáticos pode ser bem útil para que a turma possa identificar as relações e hierarquias de gênero propostas por imagem e conceitos que utilizamos, muitas vezes em nosso cotidiano, sem a necessária reflexão crítica e problematizadora. A corrupção constitui a nossa quinta sugestão de tema a ser trabalhado. E algumas perguntas investigativas, portanto, poderiam ser: os brasileiros são culturalmente propensos à corrupção ou ela é prerrogativa exclusiva de nossas classes políticas? Será que apenas os políticos e governantes cometem atos de corrupção? Uma possibilidade de atividade seria os alunos fazerem um exercício investigativo, identificando alguns exemplos de corrupção, fazendo um exercício de correlação entre os exemplos escolhidos. A diversidade cultural também não poderia ficar de fora da nossa lista de sugestões. E, novamente, temos lá algumas perguntinhas para começar o trabalho. O que se entende por diversidade cultural? Quais os exemplos que temos em nossa cultura? Ou melhor, como definir cultura? A dinâmica de grupo e a atividade de pesquisa orientada, assim como recursos audiovisuais, são metodologias bastante interessantes para o desenvolvimento desse tema. Por fim, nossa sétima e última sugestão de temática constitui-se na mídia, tecnologia e virtualização das relações. Perguntas investigativas poderiam ser essas: como o nosso cotidiano apresenta relações com a mídia e a tecnologia? Até que ponto estamos virtualizando nossas relações sociais, amorosas ou outras? Que práticas sociais foram modificadas pelo impacto da mídia e da tecnologia em nossa sociedade? Sugere-se a elaboração de um roteiro de entrevistas semi-estruturadas e definir um público-alvo de diferentes faixas etárias que possam evidenciar mudanças de comportamento e de valores frente ao uso da mídia e da tecnologia, ressaltando sempre os aspectos positivos e negativos de relações virtualizadas. Muito bem, chegamos assim ao final da nossa videoaula. Eu espero que ela tenha sido útil a vocês, tanto como introdução para a disciplina, como para o desenvolvimento dela nos próximos encontros que vocês terão. Pois bem, fico então aqui na torcida para que a disciplina de Sociologia seja muito bem utilizada por vocês, que vocês se esforcem bastante, aprendam bastante e que tenham muito, mas muito sucesso nas suas vidas e nas suas carreiras. E fico aqui na torcida também para que algum dia, quem sabe, possamos nos encontrar pessoalmente.